Olá, meu nome é Alexandre Siqueira e esse aqui é o nosso terceiro vídeo da nossa série. Nesse vídeo vamos tratar sobre colaboração no ambiente escolar. Nesse vídeo também vamos trabalhar sobre a cooperação e a colaboração, descrevendo a diferença que existe entre esses dois conceitos. Além disso, vamos trazer autores que dialogam sobre esses temas, que ao final desse vídeo sejamos capazes de estimular os nossos estudantes a práticas educativas colaborativas em sala de aula. Propor um trabalho colaborativo é buscar processos educativos que sejam mais sensíveis às demandas dos participantes e que possa dialogar, estudar com todos os envolvidos no ensino, não apenas como professores e estudantes, mas como companheiros na construção de um instrumento didático eficiente e significante. Nesse sentido, Ferreira A, em sua tese de doutorado, explica que a colaboração aponta para ações de grupos de pessoas que estão comprometidas com objetivos determinados, com trocas de informações e de conhecimento. Assim, a colaboração não é facilmente alcançável, tá? Por isso é preciso que ações sejam bem pensadas e planejadas. Daí a importância do vídeo anterior, de planejamento. Para alcançar a colaboração, é necessário que as atividades sejam planejadas. Elas não podem ser realizadas sem um fio condutor. Elas precisam desse planejamento prévio, de forma a possibilitar a colaboração entre aquelas pessoas que estão ali naquele ambiente educacional, seja o professor, o monitor, os estudantes. Todos eles precisam ser considerados como seres que irão colaborar de alguma forma, tá bom? Ferreira e Silva define o termo colaboração como relacionamento no qual cada indivíduo participa da maioria das decisões. Escolher a meta, definir as estratégias, definir as tarefas e avaliar o resultado. É o faz consciente de que é algo realmente importante para ele, algo que beneficia o grupo como um todo, quanto a ele diretamente. Então, olha, essa definição ela é muito importante. Primeiro, está relacionado ao indivíduo que participa da maioria das decisões. Veja que é a maioria, não são todas, mas a maior parte das decisões os estudantes precisam participar, os professores precisam participar, a supervisora precisa participar, o pedagogo precisa participar, aqueles todos que estejam envolvidos com o processo de ensino-aprendizado. Você tem em sua sala um monitor que acompanha um determinado aluno, ele também precisa participar, porque a colaboração ela vai acontecer de uma maneira mais ampla, tá? Então é necessário que todos participem para escolher a meta, o tema, as estratégias, definir as tarefas, avaliar, tudo isso precisa ser em conjunto, de forma que a ação de uma pessoa ela não beneficie somente a ele, mas beneficie o grupo inteiro. Isso é colaboração. Em muitas situações, utilizamos a cooperação com o mesmo sentido de colaboração para as práticas realizadas pelos nossos estudantes. Mas existe uma diferença entre esses dois termos? Existe, e essa diferença ela é muito importante para o decorrer das nossas atividades, porque a cooperação ela tem um sentido distinto da colaboração. Cooperar é diferente de colaborar, apesar da gente utilizar esses dois termos como sinônimos em alguns momentos, mas há uma diferença conceitual muito relevante entre esses dois temas. A cooperação, ela pressupõe a divisão de tarefas. Sabe quando nós passamos um trabalho para os estudantes em grupo e eles, de alguma forma, pegam aquelas tarefas e dividem pelos integrantes do grupo? Eles estão cooperando, cada um faz a sua parte e ao final isso junta e forma um trabalho. Isso é cooperação. Eles não criaram ações coletivas, eles dividiram, fizeram mini trabalhos, juntaram tudo em um único trabalho. Isso é cooperação. Cada indivíduo, nessa forma de produção de conteúdo, é um núcleo autônomo de conhecimento.
esse trabalho ele não precisa interagir necessariamente com outros estudantes, só precisa ao final chegar com a parte dele pronta. Então, a cooperação, ela tem esse viés de dividir as tarefas, de cooperar. E os estudantes são núcleos individuais da realização daquele trabalho que não precisa interagir com os demais grupos, núcleos, outros integrantes. Só ao final juntar e terminar o trabalho. Assim, esse trabalho final, a gente pode concluir que ele é um aglomerado de pequenos trabalhos de partes diferentes de várias pessoas que formam ali uma pequena quimerazinha de atividades. Então a cooperação ela envolve trabalho fragmentado, divisão de tarefas, núcleos autônomos de aprendizado. O trabalho ele é aglomerado ao final. Já a colaboração ela envolve negociação mais cuidadosa. Essa negociação ela parte tanto dos gestores, quanto dos professores, quanto dos estudantes. Então é uma negociação geral. Então não é simplesmente chegar, cada um faz a sua parte, mas é negociar como esses passos, essas atividades serão realizadas. É uma tomada em conjunto de decisão. Não é que vai ter um líder e um vice-líder para aquele grupo, e esses dois vão decidir o que cada um vai realizar, quais tópicos que vão ficar para cada estudante. Aqui não, aqui todos estão no mesmo patamar, e essa verticalização, ela permite que todos participem das decisões e possam tomar decisões em conjunto com os demais estudantes. É também importante que o aprendizado ele seja um aprendizado mútuo, que os estudantes possam se auxiliar e o professor também atue no processo de ensino-aprendizagem com conhecimentos que possam beneficiá-lo e beneficiar os estudantes. E os estudantes também, que possam beneficiar eles próprios, seus companheiros e professores. Então o aprendizado ele é mútuo, ele não é fragmentado, ele é em conjunto. Cada estudante do grupo ele não é responsável só para a sua parte, ele é responsável pelo aprendizado do grupo inteiro. Ele tem também um senso de auxílio aos demais estudantes. Ele não quer só terminar a tarefa dele, ficar livre, esperar que os demais terminem as atividades e façam um aglomerado ao final. Mas que seus amigos, que seus companheiros de sala, de grupo, também possam compreender aquilo que foi feito, que foi realizado. Há um senso de ensinar e aprender nesse processo. E assim se cria uma atmosfera de sucesso, uma atmosfera de aprendizado efetivo. Viram que tem uma diferença muito grande entre cooperação e colaboração? Um trabalho é fragmentado, aqui o trabalho é unido. Na cooperação, a divisão de tarefas, aqui todo mundo é responsável por tudo. Há núcleos autônomos, aqui há um único núcleo de trabalho. O trabalho na cooperação ele é um aglomerado de pequenos trabalhos, aqui é um resultado de um trabalho coletivo, em conjunto. Eu sei que você está pensando, é muito mais fácil fazer a cooperação dentro de sala de aula. E eu sei que nós temos uma realidade bastante difícil. Mas é necessário cooperar também para se atingir a colaboração. A gente já não chega colaborando de início no processo. Esse é um processo que demanda ações e demanda repetição de ações para que a gente consiga alcançar isso com os nossos estudantes. E que a gente, como professor, também possa mudar as nossas práticas, né? Quando nós já temos uma busca pela colaboração desde sempre, a cooperação passa a ser só um tópico, uma parte do trabalho. Não passa a ser o trabalho como um todo. Então, é um processo que ele é lento, né? A gente não pode exigir que práticas que estão sendo realizadas há muito tempo, né, e nós professores, sejam mudadas de uma hora para outra, mas nós podemos mudar um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, e ao final de um processo não muito longo, nós estaremos propondo trabalhos somente colaborativos, que também explore a cooperação, porque às vezes é necessário fazer subdivisões, fragmentar um pouco o trabalho, mas que essa cooperação ela atue para a colaboração. É importante salientar que mesmo que seja evidente que exista diferença entre esses dois termos, para aumentar a possibilidade da criação de um ambiente
colaborativo de aprendizado em nossas aulas, é necessário tanto colaborar quanto cooperar, pois são termos distintos, mas não opostos. Não é possível colaborar sem cooperar, mas é bem possível cooperar sem colaborar. A colaboração, sob a perspectiva exposta, permite que as atividades pedagógicas elas assumam um papel flexível, mutável e democrático, horizontal e capaz de gerar engajamento entre os estudantes nos conteúdos e nas temáticas que o trabalho tradicional não é capaz de alcançar. O trabalho colaborativo para Ferreira, então, é um tipo de relacionamento no qual o estudante ele participa da maioria das decisões relativas ao planejamento das atividades, das tarefas a serem realizadas, assim como dos momentos de reflexão sobre o processo vivido pelo grupo. Assim, como nós podemos ver, criar um ambiente colaborativo, um trabalho colaborativo não é coisa trivial, não é fácil, não é facilmente alcançável. É necessário que nossas ações sejam pensadas e planejadas com a intencionalidade de estimular, de trazer, de possibilitar um trabalho colaborativo, né? E para tanto é fundamental a confiança, o diálogo e a negociação, tá? Esses 3 pontos são fundamentais. A confiança é fundamental para que os participantes se sintam à vontade em questionar abertamente as ideias. Então eles precisam confiar no professor, confiar naquele ambiente, que eles possam questionar aquilo que está sendo dito, feito, realizado, proposto. Isso é importante. O estudante que confia que suas palavras serão consideradas de forma respeitosa, ele participa. E essa participação vai gerar interações, negociações e um diálogo extremamente importante para esse processo. O diálogo se estabelece pela escuta da voz do outro, mas sempre tendo em vista que nenhuma ideia é definitiva. Assim, o diálogo é um instrumento que permite que as ideias sejam confrontadas e que novas sejam construídas pelo grupo. Então isso é importante. Olha, nenhuma ideia é definitiva. E quando você tem confiança para falar, para confrontar, novas ideias são construídas no decorrer do processo. Já a negociação se concretiza pela capacidade de negociar os objetivos, as prioridades, as maneiras que aquelas atividades serão realizadas. Essa negociação ela permeia todo o projeto, do começo até o fim. E isso são processos fundamentais e inevitáveis para um trabalho colaborativo. Em especial nos momentos de crise. É evidente, como nós trabalhamos com seres humanos, há momentos de crise, há momentos de conflitos, e esses conflitos precisam ser resolvidos. Como eles serão resolvidos? Por meio da confiança, do diálogo, por meio da negociação. Um ponto relevante, gente, é que a tecnologia da informação, ela criou instrumentos fantásticos de comunicação que podem ser empregados nos processos que busquem a colaboração. Nós temos vários instrumentos hoje que auxiliam nesses processos. Dentre eles, os aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, como o Messenger do Facebook. Nós temos as videochamadas, que podem juntar pessoas que estão distantes geograficamente, como o Zoom, o Google Meet, o Skype. Nós temos possibilidade de criar documentos compartilhados, né, que possam ser construídos coletivamente de forma simultânea na internet, como o Google Docs. Nós temos também no Google a possibilidade de questionários, de criar questionários. Nós temos a possibilidade de criar blogs, perfis nessas redes sociais para auxiliar nesse processo. Nós temos também alguns aplicativos de mensagem, de lembretes de tarefas que também auxiliam. Todos esses processos não excluem aquelas plataformas tipicamente colaborativas. Nós temos vários, criação de mapa coletivo, de diretórios, de dicionário, né, como
a Wikipedia, tudo isso, nada disso exclui esses grandes players da colaboração, mas também não excluem o que é fundamental, que é o contato entre o ser humano. O contato entre o ser humano, ele gera interações muito relevantes para o processo de ensino e de aprendizado. Então, se você tem a possibilidade de juntar o meio digital com o meio analógico, com o real, com o presente, com o presencial, o faça, tá? Um não exclui o outro. Trabalhar com o digital não exclui o presencial. Trabalhar com o presencial não exclui o digital. Tudo isso pode auxiliar. Nós que somos professores podemos criar grupos no WhatsApp para facilitar a comunicação entre os estudantes. Nós podemos fazer videochamadas. Nós podemos criar documentos, né, no Google e as pessoas forem criando ali coletivamente. Isso tudo facilita muito. Ferreira A diz que trabalho colaborativo necessita que cada indivíduo participe das decisões sobre o planejamento e das tarefas a serem realizadas, além de existir momentos de reflexão sobre as práticas dos indivíduos, que gerem benefícios para o indivíduo e para o grupo. Ou seja, além disso tudo, é necessário que exista um momento para o estudante refletir sobre os procedimentos realizados. Então, ele não pode sair do processo de ensino e de aprendizado que você propõe sem que eles possam, em algum momento, refletir sobre aquilo que eles realizaram. Não só uma autoavaliação, mas que eles possam falar, relacionar, dialogar, descrever e opinar sobre aquilo que eles realizaram. Que eles possam refletir, analisando, criticando, julgando, seja como for, mas que essa possibilidade ela aconteça. Desta maneira, não basta utilizar plataformas colaborativas para estabelecer um trabalho colaborativo. Não adianta você utilizar aquelas plataformas digitais citadas por mim anteriormente sem que outros procedimentos acompanhem, como o estabelecimento de confiança, de diálogo, da negociação. Tudo isso é extremamente relevante. O professor é fundamental nesse processo para atuar como mediador do processo de ensino e aprendizado. Pessoal, com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu agradeço quem chegou até aqui. Não saia sem dar o joinha, tá? Nós vamos ter o nosso próximo vídeo, que ele também é um vídeo muito importante, que fala sobre a produção de vídeo estudantil e a multimodalidade. Nesse vídeo vamos tratar de assuntos extremamente relevantes e os que mais geram engajamento com os nossos estudantes, tá bom? Fiquem com Deus, até muito breve.